Ai, Camila, deixa eu perguntar para você. E se eu não fizer o processo de espionagem que você está falando aí? Eu sempre falo que o processo de espionagem é aquele em que, imagina você atrás de uma porta, observando todos os movimentos do seu paciente, para chegar o momento de você direcionar ele. Isso a gente faz com técnica e estratégia através da condução online, através dos esclarecimentos online. Então, o que vai acontecer com o seu lucro se você não fizer o processo de espionagem na condução online? Na verdade, você vai acabar, eu tenho certeza, você vai acabar atraindo pacientes que não é ideal para você. Isso é fato. Não vai. Aquele paciente que sempre vem com aquele argumento, estou fazendo um orçamento. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Se de fato você está feliz em continuar com esses 5 pacientes semanais, que seja lá 10, 15, 20 pacientes semanais, eu estou falando semanais. Aqui o meu último faturamento foram em 2 dias de atendimento, R$ 188 mil. Que mágica é essa? E eu postei para vocês comprovando o meu faturamento. Tem até em destaque. Como é possível isso? É uma mágica? É um copinho que a gente coloca, chacoalha e de repente vai aparecer um monte de paciente? Não. Poderia ser, né? Ia ser muito mais fácil, mas não. Sabe por quê? Porque eu passei pelo processo. Eu sou especialista em vendas na harmonização. Eu sei o que eu tô falando. Eu levanto a bandeira para você e falo, ó, olha aqui para mim, porque eu sou a sua paciente ideal, harmonizadora. Eu sou a sua paciente de alto valor. Escuta o que eu tô falando para você, porque vai dar certo. E eu vejo que muitas, porque fulano falando não sei o quê. E na prática? Quem que viveu isso na prática? Entende? Então, se eu não fizer o processo de espionagem, o que vai acontecer com o meu lucro? Você vai lotar a sua agenda de paciente que não é ideal para você. Aquele paciente que vem sempre com aquele argumento. Estou fazendo só o orçamento. Qualquer coisa eu volto a falar com você. Tudo bem? É isso mesmo? Deixa eu só colocar aqui. Camila, e se o paciente falar para mim que ele está fazendo o orçamento? Sabe por que chegou a esse ponto? Porque ele não passou pelo crivo. Você não validou. Você não conduziu ele. E aí você passou por todo o processo, chegou no final, simplesmente ele percebeu que a vizinha lá ofereceu para ele, ofertou para ele metade do valor que você oferta no ML. Camila, mas como que é possível conduzir e não conseguir fazer isso, Camila? Não passou pelo crivo. São técnicas e estratégias. Você precisa entender que não existe milagre, existe técnica e estratégia. E se você, de fato, não conduzir o seu paciente de forma assertiva, mas é lógico, é lógico. Eu tô fazendo só o orçamento. Na verdade, eu já fiz um tempo com uma fulana lá, não gostei, e aí eu tô pesquisando. É isso que você quer? Atender esse paciente? O que vale mais, Camila? Agora tem uma pergunta, ó. O que vale mais, Camila? Fazer a consulta online ou consulta presencial? Fala para mim. As duas. Camila, as duas, Camila, mas como que eu vou fazer consulta online, desvalorizar o meu trabalho? Como que eu não vou arrastar ele para o presencial? Olha essa crença. Olha essa crença de achar que só pega o paciente no presencial. No mundo que nós vivemos hoje, na correria que você tem, ao invés de você perder tempo com aquele paciente que, de fato, você não é o profissional ideal para ele, e ele ser o paciente ideal para você, você poderia estar lá estudando conteúdos novos, se aperfeiçoando ainda mais naquilo que você é boa. Não, mas não. Você está lá no presencial, ocupando o tempo do seu paciente. Porque você não quis falar valor para ele, você não quis falar para ele o que ele precisava, você não conduziu ele e só falou para ele que só passava o valor se fosse na consulta. Harmonizadora, vamos falar a verdade, né? Tem que trabalhar isso na mentalidade. Por isso que lá no método Voina-Hoff tem um módulo só de mentalidade. Mas olha, eu já fiz o teste, viu? Eu tô falando isso para você porque eu vivo isso na prática. Então, Camilo, o que vale mais? Consulta online ou consulta presencial? As duas.
As duas, porque na consulta presencial, na consulta online, só vai fortalecer a sua consulta presencial. Que na realidade, para não confundir vocês, eu gosto de falar esclarecimentos online e consulta presencial. Tem uma lei, tá? De 2022, dia 27 de dezembro, 14.510, se eu não me engano, se não me salva a memória, que você pode sim prestar os esclarecimentos online e quando for para o presencial, você fazer a cobrança dessa consulta. Camila, então eu só recebo a consulta no dia? De maneira alguma. O potencial que você tem, soberana, especialista que você é, receber a consulta no dia, de repente, para lotar a sua agenda só no papel, só no computador, chegar no dia e não aparecer 50%, porque acontece. Eu sei que acontece. Camila, com você não acontece? Não acontece, porque eu recebo tudo antes e deixo muito bem esclarecido com o meu paciente. Ele sabe que naquele dia ele tem um compromisso comigo. Passou pelo esclarecimento online, vai para o processo da consulta presencial. Então, faça os esclarecimentos online e a consulta presencial. Sem dúvida nenhuma, uma fortalece a outra. Não tem como também ficar só nos esclarecimentos online, porque a gente sabe que muda pessoalmente alguma coisa ou outra, e isso tem que ficar claro na sua condução para o seu paciente. Ele já tem que saber disso. Ele já tem que estar muito claro sobre toda essa conduta que você está tomando.